Sim. Se você opera com uma mão de 2 contratos e você fala assim, eu quero fazer de 4,5 pontos a 6 pontos, o que você tem que fazer? Eu opero com 2 contratos, então 4,5 a 6 pontos, é algo em torno ali de 90 a 120 reais. Aonde você fez parcial, onde você deixou de fazer parcial, pouco que importa. Você tem que fazer aquele financeiro ali. E aí você abstrai um pouco a quantidade de pontos que você fez e olha quanto de financeiro que de fato você colocou para fazer. Beleza, valeu. Beleza? É mais por isso aí. Agora, gerenciamento de risco é um só. A Entendi. matemática é uma só. O estilo operacional vai variar obviamente, para cada estratégia que você for fazer, umas vão ser para fazer parcial, outras não vão ser. Tá, Nem todo trade é para fazer parcial. maravilha. Tranquilidade? Valeu. Pessoal, então, acho que já deu tempo para todo mundo que está disposto a entrar, já tem 14 pessoas. Pessoal que não tiver aí já está gravando, então quem for ver mais tarde, mais uma vez a gente está aí para tirar dúvidas depois. Amanhã vai ter uma aula de tirar dúvidas, acho que o Romeu vai fazer hoje, né, uma aula para tirar dúvidas Isso. de vocês à tarde, então ótimo. Falar um pouco sobre os diretos. Eu até mandei aquele vídeo lá do Massato conversando com o Clebão, acho que o Massato é uma pessoa que tem mais do que respaldo para falar sobre diretos, afinal de contas o cara já operou para institucionais gigantes, inclusive para o Banco Central, já operou para Naginars, então de boleta grande o cara entende. Né? Então já deve ter feito muito direto na vida dele, já deve ter passado por isso muitas vezes. Então aquele vídeo ali ele é bem interessante, até a entrevista inteira, se vocês divulgarem no grupo lá no YouTube, Massato e Clebão, a entrevista dele inteira é bem legal, acho que vale a pena dar uma conferida depois, quem tiver curiosidade. Pessoal, falando das estratégias que a gente tem para falar hoje, nós vamos falar de estratégias baseadas no ajuste, tanto estratégias que a gente vai usar o ajuste do dia anterior, quanto estratégias que a gente vai utilizar a partir do ajuste do dia, o ajuste diário que vai ser formado ali no dia que a gente está operando. Então, a gente está falando de janelas operacionais diferentes. Por quê? De 9 às 10 da manhã, o que a gente chama de fluxo cambial, você vai utilizar como referência o ajuste do dia anterior. E as outras estratégias, a gente está falando de estratégias que vão ser trades para serem feitos depois das 4 horas, que é onde é formado o ajuste do dia que a gente está operando. Então, vou até compartilhar a tela com vocês, porque eu tenho uma apresentaçãozinha assim, não preocupe que eu vou mandar esse PowerPoint no grupo, não tem nada de muito elaborado nele, mas é só para facilitar a compreensão do que eu estou falando e por aí vai, então não se preocupe de ficar escrevendo o que tem no PowerPoint, porque vai ser encaminhado para vocês esse PowerPoint. Então deixa eu começar compartilhando a tela. Tá aí, estratégias baseadas no ajuste. A janela em que é formado o ajuste é uma janela de 10 minutos, de 3h50 às 4 horas. Então é diferente do que é feito com a Petax, porque a Petax sobe-se uma janela dentro daquelas janelinhas ali de 10 às 10h10, 11 às 11h10, meio-dia, meio-dia 10, 1 a 1h10. A qualquer momento o Banco Central sobe uma janela de 2 minutos, no caso do ajuste não. No caso do ajuste, 3h50, 001 já começou a cotar, 4 horas 001 já saiu o ajuste. Então é um volume, é uma média ponderada pelo volume dentro desses 10 minutos. Então, de todos os negócios realizados dentro desses 10 minutos, o patamar de preço em que mais for feito o negócio, com maior quantidade de lotes, esse vai ser o ajuste do dia. E o que é o ajuste, pessoal? E por que ele é tão importante assim para a gente basear as nossas operações? O ajuste ele é inerente a contratos futuros. Então, o índice futuro tem ajuste, dólar futuro tem ajuste, TI futuro tem ajuste, todos os contratos futuros têm ajuste. Ele é uma forma de fazer uma compensação financeira. Por que eles fazem isso, pessoal? Porque é diferente do que do mercado à vista, digamos assim, você está comprado em Petrobras, você comprou Petrobras a R$ 27, e o mercado fechou hoje a R$ 29 e você não zerou sua posição. Então você vai dormir posicionado em Petrobras comprado a R$ 27. Se amanhã abrir a 34 ou se abrir a 12, você continua comprado a 27. Então esse é o ponto que a gente precisa de compreender com relação ao ajuste. Ele é inerente a contratos futuros. Mercado à vista não tem ajuste. Então ele é uma forma de compensação financeira. Para ficar mais fácil,
e visual para vocês. Deixa eu abrir aqui de novo essa janelinha e compartilhar aqui. Isso aqui que eu queria. Então vamos supor, imagina ontem, tá? Vamos usar o mercado de ontem como referência. Imagina que ontem eu comprei no 37,40 e dormi posicionado. Se eu comprei a 37,40, provavelmente alguém vendeu a 37,40, né? Senão não teria tido negócio. Então digamos que eu dormi posicionado no 37,40 e alguém dormiu vendido no 37,40. Os dois dormiram com essa posição aqui. E o ajuste foi a 73, correto? Então o ajuste foi lá em cima. Financeiramente o que acontece é que eu vou ganhar na minha conta, vai ser creditado 33 pontos na minha conta, 33 pontos vezes a quantidade de contratos que eu fiz. E essa pessoa que dormiu vendida, o 37,40, vai ser debitada em 33 pontos. Essa é a dinâmica do ajuste. E aí por que o nome é bem sugestivo, né? Ajuste? O que vai acontecer? Na hora que abrir o mercado hoje, independente de onde fechou ontem, independente de onde abrir hoje, eu vou acordar comprado a 73 e o cara que está lá, que dormiu vendido, ele vai acordar vendido a 73. Então imagine a massa de dinheiro, a massa de contratos, a massa de negócio, de financeiro mesmo, que está posicionado nessa faixa. É muita coisa, né? Se a gente lidar com dinheiro. Faz sentido para vocês? Então, muitas posições vão estar ali nesse 73. Correto? Alguma dúvida com relação a isso? Ou alguém não consegue compreender essa dinâmica de formação do ajuste? Alô, alguém? Tudo Eu certo? compreendo. Eu queria até uma. Você pode me ajudar a esclarecer também? Uma vez aconteceu isso comigo, cara, ano passado, e eu não sei se é porque eu estava negativo, aí eu acabei dormindo posicionado. Eu tomei uma multa da CVM, eu não sei de quem que foi, absurda por isso. Cara, provavelmente a sua corretora te multou porque você não tinha saldo para pagar o ajuste que você tinha. Você E tem que ter esse antigamente dinheiro. eles não zeravam, né, como Pois zeram é, hoje, né? porque você tem que ter. Se você, nesse caso aqui, é claro que esse caso aqui é um caso esdrúxulo, que é muito ponto. Mas ainda assim, não é impossível isso acontecer. Uhum. Agora, para você dormir posicionado, você tem que ter esse dinheiro do ajuste em caixa. Porque a corretora não quer, ela não vai pagar o prejuízo para você, entendeu? É. Então, você não ter esse dinheiro vai te acarretar problemas. E provavelmente você tomou essa multa da sua corretora. Não acredito que tenha sido da CVM, não. Ah, tá. Mas ainda assim. Oi? Do mesmo jeito que se, por exemplo, teria que ter o saldo para operar, mesmo que não fosse o ajuste, vamos supor, se ele está aqui no 3773, antes do fechamento. Eu teria que ter um saldo para a corretora, né, para operar até esse valor. Sim. Tá. Exato. Mas para você dormir posicionado, você tem que ter o um dinheiro. valor muito acima. Exato. Ah, tá. Não é porque para operar um contrato, os corretores falam assim: com R$100 você pode operar um contrato de day trade, porque eles te alavancam em 25 a 40 vezes. Agora, para dormir, você acha que por mini contrato você tem que ter um 3 mil e pouco, mais ou menos, 3.200, R$3.300 em conta, mais o prejuízo que você vai tomar dado o ajuste que você tem. Entendeu? Então, esse é o primeiro ponto. E aí, pessoal, já fica uma primeira, vamos dizer assim, uma primeira provocação assim, para vocês já começarem a ter uma malícia. O seguinte, imagina um cara que está posicionado com 5 mil contratos comprados aqui no 37,40. Pensa bem, o que ele pode fazer às vezes com 500 contratos, que não é uma quantia pequena, mas em função da posição dele é uma quantia bem menor. Durante a formação do ajuste, o cara usar 500 contratos para empurrar uns 5, 6 pontos para cima, calcula aí quanto que ele vai estar fazendo a mais aí. Entendeu? Então, o que vocês têm que entender é que todo dia, durante essa janela de formação do ajuste, vai ter gente interessada em empurrar o ajuste para cima e vai ter gente interessada em empurrar o ajuste para baixo, em função das posições que eles têm. Porque o cara consegue calcular, pô, velho, se eu usar aqui alguns contratos aqui para jogar uns 5, 6 pontos para cima,
pode valer a pena dada a posição que eu tenho, que eu vou fazer de caixa. Ou do contrário, no dia que o mercado está caindo, o cara pensa assim, pô, eu posso usar alguns contratos aqui para empurrar o preço para baixo, forçar o preço mais para baixo ainda, porque dada a posição que eu montei hoje, eu estou bem posicionado, pode valer a pena. Então isso você já tem que ter em mente que o mercado não tem muito amiguinho não, tá? Os caras estão olhando para o financeiro deles. Então esse é o primeiro ponto. O ajuste é formado dessa forma e a dinâmica é essa. Como a gente está negociando um contrato futuro e a gente está lidando com derivativo, o próprio nome já indica isso, que é um ativo que deriva de outro ativo. O outro ativo que a gente deriva é a paridade real-dólar, certo? Só que ele deriva do real-dólar à vista. Então, se ele deriva do real-dólar à vista, ele quer dizer que é o dólar à vista mais um juros. E a gente está negociando um contrato que tem vencimento. Esse contrato vence todo último dia útil do mês. Então, faz sentido para vocês que esses juros aqui vá caindo ao longo do mês. No primeiro dia do mês, se é um contrato que vai vencer no último dia do mês, tem um juros grande embutido naquela diferença. À medida que a gente vai caminhando para o final do mês, esses juros vai encolhendo e ele tende a zero. Então, no último dia do mês no penúltimo dia útil do mês de julho, a gente já está praticamente negociando dólar à vista via contratos futuros, porque um contrato vai vencer amanhã. Correto? Então, esses juros aqui, a gente comumente chama ele de casado, mas o casado nada mais é do que o preço de abertura de um ativo que chama FRP0, que é Forward Points. E aí o FRP0 tem FRP0, tem FRP1, em função do vencimento. O zero quer dizer que a gente está negociando o FRP do próximo vencimento, mas tem o do outro vencimento, tem o do outro vencimento, tem o do outro vencimento, por aí vai. Mas a gente está negociando esse aqui. Isso aqui é um ativo. Existem players que podem entrar ou sair do mercado de dólar através dessa diferença aqui. Ele, em vez de comprar ou vender o dólar, ele compra a distância entre o dólar à vista e o futuro. Então, é um mercado muito mais líquido, às vezes, o cara acha mais liquidez aqui para entrar ou sair de uma posição do que no mercado de dólar futuro. Eu não vou entrar nisso, que isso é uma questão muito técnica, mas na internet eu acho que tem material para pesquisar. Salvo engano, eu até tenho um PDF falando sobre isso. Posso até ver se eu encontro aqui e enviar para vocês. Mas o que vale para a gente é o seguinte: abrir o mercado, você já vê o preço em que abriu o FRP0, porque ele vai dar para a gente a diferença do dólar à vista para o futuro. Isso aqui vai fazer mais sentido para as PETACs, porque se tratando do ajuste, a gente vai lidar com o casado do dia anterior. Inclusive, tem um link, não sei se o pessoal já mandou para você, se não mandou, eu vou mandar de novo, que todo dia da manhã vocês podem consultar, que é o site da B3, onde mostra o cupom limpo. O que é o cupom limpo? É o ajuste menos o casado. Então, a ideia da gente olhar para o cupom limpo é saber que, beleza, a gente está negociando dólar futuro, tem um ajuste aqui. Se a gente tirar o casado, o que a gente está fazendo é olhando onde estaria o ajuste caso houvesse ajuste no mercado à vista. Então, é onde estaria o ajuste no dólar à vista. Em qual faixa de preço estaria o ajuste no dólar à vista. Então, sempre que tem um ajuste, sempre que sai o ajuste, a gente tem o ajuste num patamar de preço e a gente tem o cupom limpo logo embaixo. E, obviamente, a distância entre o cupom limpo e o casado, dado que os juros vão variar, vai variando ao longo do contrato. No começo do contrato vai estar 8, 7, por aí vai, dependendo de como é que começa esses juros. No final do contrato, como vocês podem ver agora, já está 1,5, menos de 2. Então já começa a perder um pouco até do interesse, porque já está praticamente um dentro do outro. Então essa faixa de preço vai diminuindo. Ela costuma ser mais impactante para a gente até uns 2, 3 pontos de diferença, começa a ser relevante. Menos do que 2 já começa a ficar muito, entendeu? Já fica difícil de você tomar alguma decisão em função disso. Então esses são alguns conceitos que a gente tem que internalizar desde já. Primeiro, que a gente está negociando um contrato futuro, esse contrato futuro tem ajuste e
a gente consegue projetar onde estaria essa faixa de preço no à vista para achar o cupom limpo, e o cupom limpo sempre vai ser um ponto de suporte caso o preço esteja vindo de cima para baixo, e vai ser um ponto de resistência caso o preço esteja vindo de baixo para cima. Tranquilo, pessoal? Ficou alguma dúvida aí? Não, até agora tá tranquilo. Agora, Rafael, tranquilo aqui. diga. É o seguinte, cara, eu queria que você me explicasse melhor o cupom, que eu sei aonde olhar o cupom limpo e... Tem um site da B3, eu vou te mandar o link. Então, todo dia aparece lá, cupom limpo, 2 pontos, aquele preço ali. É só esse cálculo, porque é um cálculo básico. Vai ser assim, 3773 menos 2, 3773 menos 3, 3773 menos 4. É sempre uma conta bem básica, assim, mas de todo jeito a bolsa te dá esse valor todo dia. Então, na sua preparação, durante a manhã ali, na hora que você vai marcar os pontos, você já clica naquele link ali e já vai cair no site da B3 o valor certinho. Então, não tem nem que quebrar a cabeça. Cupom limpo hoje ele foi resistência, né? Exatamente. Se você olhar a máxima do dia é o 3771. Então é um trade que a gente vai falar aí sobre ele. Normalmente, Rafa, no começo do mês o cupom limpo fica mais distante do ajuste, pelo casado tá mais inteiro, amplo. vamos falar assim, isso. Exato. À medida que ela vai se diminuindo, ela vai se tornando uma resistência, um suporte mais forte, você acredita ou não? Não, vai ficando mais irrelevante porque é a faixa de preço do ajuste. Então, menos que 2, a diferença é muito pouca ali, entendeu? Entendeu? Porque são 2 pontos, né? Tanto os institucionais que operam no à vista ou no futuro, são 2 pontos importantes, né? Mas se você está negociando no futuro, cara, beleza. Porque a gente olha, o cupom limpo ele serve como suporte ou resistência, porque quem está querendo comprar pode achar que está barato no cupom limpo, e quem está querendo vender pode achar um preço interessante para abrir uma venda, mas sempre no futuro. Então é só que essa faixa de preço aqui vai ser mais dura do que a faixa de preço do ajuste individualmente ou do cupom limpo, caso esteja aí 5 pontos diferentes. Então, assim, é mais fácil do preço romper o ajuste aqui, vindo de baixo para cima, quando está uma diferença aqui de 5 pontos. Então é mais fácil ele romper aqui, parar aqui no meio do caminho e voltar a subir, ou vir até aqui no cupom limpo e voltar a subir, do que se essa diferença for 1 ponto. Aí na hora que ele chegar aqui vai ser mais difícil dele romper, entendeu? É só isso. Mas não é mais forte ou menos forte. É só a região que vai ser... até porque as oscilações começam a diminuir bastante. É só você pensar assim, se chegar no dia 1º de agosto, eu virar para você e falar assim, cara, onde você acha que vai terminar o dólar no final de agosto? Você pode me falar um número, mas a chance de você estar errado é muito grande. Agora, se eu chegar para você no dia 29 de agosto e perguntar onde que vai estar no último dia útil de agosto, você pode até errar, mas a sua margem de erro vai ser bem menor. Então, até a precificação por parte dos players que estão montando as posições vai diminuindo. Então, a margem de erro deles vai diminuindo, as oscilações também vão diminuindo. As incertezas em relação àquele contrato também vão diminuindo. Beleza? Ô, Rafa, confirma para mim aí se está correto. O FRP0 deu 1,8. Isso. Ontem, né? Uhum. Então, no limite do 2 aí, inclusive, foi quando o cupom limpo serviu de resistência, certo? Certo. Então, hoje ele serviu como uma boa resistência. E a gente vai tratar disso agora. Posso avançar? Por mim, pode. Deixa eu ver aqui. Eu parei de compartilhar minha tela, né, pelo visto. Deixa eu voltar a compartilhar a tela com vocês. Então, a apresentação está aqui. Então, tá aí o cupom limpo. Ele é o ajuste menos casado. Beleza. Eu vou passar o site da B3. Então, pessoal, a primeira coisa que eu vou passar para vocês é o seguinte. O primeiro trade, a primeira coisa que a gente vai tratar, a primeira situação que a gente vai tratar é mais uma forma de se posicionar, até corroborando as operações, a forma de operar do Pedro, até corroborando a leitura do Bruno a respeito do leilão. É mais uma forma de se posicionar do que uma estratégia propriamente dita. Que é o seguinte, imagina que o ajuste está aqui. Obviamente, se o ajuste está nesse preço, o cupom limpo está um pouquinho abaixo aqui. Vamos considerar um cupom limpo de 4 pontos.
O casado é igual a 4. Então a diferença entre um e outro está 4. Para facilitar cálculo, para ficar visual. Imagina que o preço está aqui, 37,50. Obviamente o cupom limpo vai estar aqui no 46. Beleza? Essa é a situação. Antes de abrir o mercado. Então, falando de forma de se posicionar. Se o mercado abrir em qualquer lugar aqui, no range de até 0,5% acima do ajuste anterior, em qualquer lugar dentro dessa faixa aqui, eu vou dar prioridade para oportunidades de compra. Beleza? E se o mercado abrir até 0,5% de baixa em relação ao ajuste anterior, eu vou dar prioridade para oportunidades de venda. Beleza? E aqui não é vou comprar o ajuste ou vender o ajuste, não. Pode abrir aqui. Deixa eu até fazer o cálculo aqui para ficar mais fácil. Quer ver? Então, vamos pensar assim, 3,750 vezes 1,005. Se ele abrir até o 69, até o 68 aqui, eu vou dar prioridade para oportunidade de compra. E se ele 3,750 vezes 0,99. E se ele abrir até o 31 aqui embaixo, eu vou dar prioridade para oportunidades de venda. Então pode abrir aqui no 63. Então pode aí soca aqui até o 60, eu vejo uma absorção no 60, eu compro. Abriu no 61, vender até o 59, parou no 59, entrou comprador, eu compro. Então eu vou dar prioridade para oportunidades de compra dentro desse range aqui. Então prioridade é ler no fluxo ou achando algum ponto que eu entendo que pode ser um suporte, por aí vai. Ou vendo uma montagem de posição de player, eu vou dar prioridade para oportunidade de compra. Independente, pessoal, da leitura que vocês fizeram previamente. Pode ser um mercado que graficamente você analisou, é tendência de baixa, 60 minutos, tendência de baixa, 15 minutos, tendência de baixa, 4 minutos, tendência de baixa. Abriu o mercado acima do ajuste anterior, para mim é tendência primária de alta. Porque a gente está operando day trade. As operações que a gente está fazendo, independente do mercado estar assim, ó, o que a gente está fazendo às vezes é isso aqui, ó, no dia inteiro. A gente está pegando esse pedacinho aqui, ó, não vão prejudicar nada na tendência. Mas o que o mercado está mostrando para mim é o seguinte: dado todas as pessoas que negociaram o leilão de abertura, todas as pessoas que estão entrando aqui no mercado agora, porque todos os caras que entraram no leilão eles sabem onde está o ajuste, tem mais pessoas pressionando para compra do que para venda. Tem mais gente disposta a comprar do que para vender. Por isso o preço está nesses ranges aqui acima do ajuste. Então eu vou dar prioridade para operar a favor da tendência primária enquanto ele estiver acima do ajuste. Então qualquer ponto que ele encontrar um suporte, formar um suporte pelo volume price, calar o fluxo vendedor e por aí vai, eu vou dar prioridade para oportunidades de compra. Não é abrir aqui e compra. Não é assim. Mas é analisar os preços, encontrar uma região que te permite uma compra e executar a compra. Para baixo a mesma coisa. Abriu 0,5% abaixo do ajuste anterior e de preferência abaixo do cupom limpo, que quando abre nesse limbo aqui fica muito difícil tomar uma decisão baseada nessas estratégias. Eu nem gosto de operar aqui nesse meio do caminho, eu prefiro esperar o mercado decidir o que ele vai fazer, mas abriu até 0,5% para baixo, qualquer patamar aqui que o mercado encontrar uma resistência ou achar um ponto importante, ou calar o fluxo vendedor e por aí vai, achar uma região de absorção, eu vou dar prioridade para oportunidades de venda. Isso aqui, pessoal, vai te tirar de várias enrascadas ao longo do contrato, ao longo da sua vida. Vai evitar vários stops, vai fazer com que você compreenda que a tendência primária do mercado que você está operando é de alta ou é de baixa. Quer dizer que é proibido vender aqui? Não. Só quer dizer que se você entrar numa venda aqui, saiba que você está contra a tendência primária do dia. Se você entrar numa compra aqui, saiba que você está contra a tendência. Então são trades curtos caso você está contra a tendência. E não ficar tentando alongar operações contra a tendência nesses patamares. Não é que não é possível você alongar, é que a probabilidade de você estar errado ou o mercado te dá ali 2 pontos, você acha que vai mais, ele voltar na sua cara, é grande. E isso, cara, eu aprendi a duras penas. Para mim, a primeira hora do dia era uma hora muito ruim, eu perdia muito dinheiro nesse primeiro horário, e eu comecei a estudar várias operações minhas nesses horários, e eu começava a ver que várias vezes eu entrava, o mercado ia a favor e voltava na minha cara. Eu comecei a ver que estatisticamente, todas as vezes que eu entrava na compra,
nessas faixas aqui dava mal, e todas as vezes que eu entrava vendido nessas faixas aqui, dava mal. E às vezes eram os trades que iam para frente e voltavam na minha cara, porque eu estou contra a tendência primária. Ou seja, todo mundo sabe onde os caras que dormiram posicionados estão. Então, se o fluxo no leilão já mostrou compra, cara, é mais provável que você alongue trades na compra acima do ajuste e mais provável que você alongue trades para baixo, caso o mercado esteja abaixo do ajuste. Então, esse é o primeiro ponto, uma forma de se posicionar. Não é um setup, não é uma estratégia bem definida, mas é uma forma de você priorizar alguns tipos de operação. Tranquilo? O que mais se aproxima para mim de um setup, até uma aula que tem no YouTube, que eu vou até mandar o link também para quem nunca viu, e para quem já viu é importante rever, porque pode fazer mais sentido agora, é o seguinte: o mercado abre dentro desse range de 0,5% acima do ajuste, ele pode até perder o ajuste, mas ele não perde o cupom limpo e ganha o ajuste novamente. Aqui eu faço uma compra e uma compra para carregar. Às vezes ele até perde o ajuste aqui, mas naquele falso rompimento, dá uma rejeição rápida aqui. E aí tem sua rejeição rápida, não é perdeu e ficou cozinhando, trabalhando aqui embaixo, não, porque a probabilidade maior é do mercado reverter a tendência primária de alta para a tendência primária de baixo. Então, assim, muitas vezes aqui, vamos supor, o ajuste é 46. Ele vem aqui no 44 e já dá aquela rejeição rápida aqui, já volta para dentro desse range aqui. Se ele vier e romper o ajuste, eu vou comprar rompendo o ajuste. Tranquilo? E se acontecer o caso contrário, o mercado tem um ajuste aqui, tem o cupom limpo aqui. Que isso? Que desenho bonito, hein? O mercado abre preferencialmente aqui abaixo do ajuste. Pode ser que ele venha testar o cupom limpo e caia, então o cupom limpo vai ser um bom ponto de venda. Pode ser que ele rompa o cupom limpo, venha testar o ajuste, bata a cabeça no ajuste, e aí eu faria uma venda aqui perdendo o cupom limpo. E mais uma vez, aqui pode até fazer um falso rompimento, mas desde que seja uma rejeição aqui, porque pode ser o 50, ele vai, rompe aqui até o 52 e volta. Desde que não seja uma reversão mesmo, que a reversão ele vai fazer o reteste aqui e voltar a subir. Então, de qualquer jeito, caso ele rompa o cupom limpo, eu vou esperar ele vir, voltar e vender na volta. E não vender no ajuste só porque é o ajuste, então eu vou vender. Beleza? Com relação a esses dois trades aqui, a aula que tem lá no YouTube mostra tanto a operação usando essa estratégia na compra quanto na venda. Então eu nem me preocupo muito em perder muito tempo aqui, porque só essa aula tem mais de 1h30 mostrando detalhadamente os procedimentos. O importante aqui é vocês entenderem o conceito. Que muitas vezes o mercado vai perder aqui a região do ajuste, mas vai encontrar suporte no cupom limpo, e aí todos os caras que forçaram na venda aqui vão ficar enrolados. E na hora que estourar o ajuste para cima, esses caras vão estar extremamente mal posicionados e vai acabar, só o stop deles já vai te dar pelo menos uma parcial. Quanto aqui, os caras que forçarem para cima, não conseguirem romper o cupom limpo, vão ficar mal posicionados, ou ainda que eles rompam, mas não consigam romper o ajuste, também na hora que perder o cupom limpo, eles vão ficar mal posicionados. Hoje, por curiosidade, deu o trade com o cupom limpo servindo como resistência. Então, até para efeitos assim de dar mais segurança do que simplesmente chegar lá e vender no cupom limpo, que eu também não faria, tipo, eu não fiz a venda no 71, eu prefiro até que ele passe um pouquinho para me dar mais uma tranquilidade de fazer essa venda na volta, mas nesse caso, igual o de hoje, para mim a venda mais técnica seria perdendo 67,5, que foi a abertura. Então, foi lá, testou o cupom limpo, não conseguiu romper, então aí eu fico de olho em outro patamar, que é o patamar de abertura. Por quê? Todo mundo que entrou no leilão comprado está posicionado na abertura. E, obviamente, na hora que perder o preço de abertura, esses caras que viram o mercado não ter força para ir em direção ao ajuste vão ficar mal posicionados. Então, a venda mais técnica para mim seria perdendo 67,5, onde eu vendi. Tranquilo com relação a isso, galera? Tranquilo. E isso é uma